Nós precisamos, assim, para empreender uma boa prática mágica, 3 ferramentas essenciais: magia, psicurgia e teurgia. Com a teurgia, nós nos comunicamos com os deuses, com as criaturas prater-humanas, além de humanas. Magia, para você conseguir manipular a luz astral, a matéria astral, através de bases materiais. E a psicurgia, que é onde que entra a magia do Crowley, porque a magia do Crowley é psicurgia, que é você organizar as funções da sua mente, os poderes da sua mente, para você conseguir projetar a sua vontade, alimentada pela sua imaginação, ou a imaginação alimentada pela vontade, vice-versa. Então, esses 3 mecanismos. Existe como você conseguir esses 3 mecanismos completamente dentro da tradição do Ocidente. Existe como você conseguir esses 3 mecanismos completamente dentro da tradição do Oriente. O que o Crowley fez, colocando yoga antes do treinamento mágico, tudo que o Crowley chama de magia, ele está falando de psicurgia. Tudo que o Crowley chama de magia, ele está falando que você tem que utilizar os poderes da sua mente. Yoga é uma das melhores ferramentas para que você possa treinar esses poderes da sua mente e projetar esses poderes da sua mente. Agora, tem gente que não dá conta. E aí a pessoa fala assim, cara, então eu tô aleijado, porque pô, se no sistema do Crowley tem que ter yoga e eu não consigo, pô, tô aleijado, como é que eu vou fazer? Pô, através do sistema ocidental é possível você conquistar tudo que você conquista no yoga. Só que o caminho é diferente. Então, por exemplo, vamos supor que você não tem afinidade com mantras indianos. Vamos supor. Você goste mais do sistema ocidental. Tudo que um yogi vai conseguir cantando 5.000 mantras para uma divindade, você vai conseguir na frente do altar fazendo uma oração para uma outra divindade. Desde que você se inflame em oração, e esse é o principal argumento do Abraham Elin. Essa é a principal chave que o Abraham Elin usa no sistema dele, e é a principal chave de todos os sistemas espirituais, a principal chave dos gnósticos, dos tântricos, que é o quê? Que é a gnose. Meu irmão, já viu aquele ditado, não ditado, né, mas tem aquela frase que tem na prece de Caritas hindu não, a prece de Caritas espírita, fora da caridade não há salvação. Então troca a palavra caridade por gnose. Fora da gnose, irmão, não há salvação, cara. A história é a gnose. Se a tua prática espiritual te levar a um estado profundo de gnose, através da sua invocação, através das suas orações, através da prática da magia cerimonial, você vai ter as mesmas conquistas que qualquer yogi. Essa que é a história, a chave sempre é essa. Na tua oração, você se entrega tanto, você tem uma tamanha devoção, que você transcende o limite da sua mente. Se não, você tem que desenvolver isso. Como que você faz isso? Praticando. Não tem jeito. Por exemplo, você quer ficar bom em teurgia? Assim, todo mundo... Nesse curso de filosofia, a maioria de filosofia oculta, a maioria das pessoas me pergunta assim, como que eu faço para eu ficar bom em magia? Eu falei, meu irmão, pratica todo dia. Cara, mas como que eu vou praticar todo dia? Mas, meu irmão, muito simples. Segunda-feira é dia de quem? Da lua. Meu irmão, chama a lua, brother. Invoca o espírito da lua, cara. Chama a galera.
galera da lua, chama todo mundo, meu irmão. Acorda o universo, berra pro universo inteiro. Mago, ele fala. Mago, ele grita. Ele chama os deuses. Meu irmão, grita pro universo, acorda o universo, chama os seres da lua. Na terça-feira, você chama os seres de Marte. Na quarta-feira, você chama os seres de Mercúrio. Chama todo dia, meu irmão. Se imbui da presença celestial todo dia, que você vai se transformar num ótimo teurgo. Agora, se você ficar lendo, não levantar a bunda para chamar ninguém, meu irmão, não vai rolar. E é por isso que o MacGregor Matters, ele falava assim, ó, você tem que ser atleta. Eu acho que essa foi uma das coisas mais inteligentes que ele falou. Você tem que ser atleta. Porque você imagina, não é todo mundo que tem acesso à planta de poder. Não é. Não é todo mundo que tem coragem de usar planta de poder. Não é. Cara, como que você vai ter gnose? Você vai ter que produzir uma gnose através dos seus próprios esforços. Então tu vai ter que balançar a cabeça a noite inteira, tu vai ter que gritar e chegar à exaustão a noite inteira para você conseguir um estado de gnose. Vai ter que fazer jejum aí, ó, antes do ritual, vai fazer jejum de 5 dias. Aí para você conseguir um estado de gnose, para você conseguir transcender a mente na hora da sua prática espiritual. Então, pô, se o cara não tem uma planta de poder, ele não gosta, não tem coragem de usar, cara, ele tem que ter gás, ele tem que ter energia vital. Pô, se você não mantém uma quantidade boa de energia, de armazenamento de energia no seu corpo, se você não se exercita, fica complicado. Como é que você vai passar a noite inteira fazendo o ritual? Às vezes eu entrava para dentro do ritual 7 horas da noite, saía 7 horas da manhã. Durante 10 anos na minha vida, durante 10 anos, toda quinta-feira eu pratiquei operação para Júpiter. Durante 10 anos da minha vida, toda quinta-feira, eu entrava 7 horas da noite e saía 7 horas da manhã. Eu e o Alex, aquele camarada que de vez em quando faz uns vídeos aí comigo aí. Quando você abre uma loja e que a loja ela realmente assim tenha pessoas assim que tem a capacidade de ancorar a corrente mágica, a loja se torna uma zona de poder de verdade. Aí as pessoas vão chegando. E o que acontece? Eu trabalhava abertamente com planta de poder. Eu nunca tive medo de falar que eu não trabalhava com planta de poder. E isso, só por você deixar isso claro, isso atrai um outro tipo ainda de público de demanda. Então assim, você conhece inúmeras pessoas, inúmeros estados de mente, estados de vida, que dentro do círculo mágico é que a gente vê. Eu costumo dizer o seguinte assim, quer conhecer uma pessoa? Faz um ritual com ela, leva ela para dentro do círculo mágico. Aí você vai com de ayahuasca, um ritual com ayahuasca. Leva ela para dentro do círculo mágico. Aí você vai conhecer quem é a pessoa. A máscara desaparece, cara. Aí você vê quem é a pessoa. E o que acontece? E às vezes aparecem uns camaradas que são cobra criada. Uns camaradas que são cobra criada. Teve um médium uma vez que a gente começou a fazer uns rituais. O cara ele tinha um psiquismo tão forte, que quando a gente ia fazer triangulação, você sabe o que é triangulação? Dentro de um ritual de magia? Então, quando pega o hierofante fica na frente, ele coloca uma pirâmide de pessoas atrás dele, todo mundo com as mãos nas costas dele, projetando no Agna Chakra dele, lá na tela da mente dele, a mesma invocação e a mesma força que ele está chamando. Ou seja, é uma invocação coletiva, só que todo mundo projetando a mente na mente de quem está invocando lá na frente. Meu irmão, teve um cara, que a gente colocou ele no meio de uma triangulação. Na hora que a gente começou a chamar, as velas, as pontas das velas explodindo. Pá, 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 pá. A primeira vez você tem que estar com uma pessoa que já tem um trabalho com a planta, que já tem uma história
história com a planta, já tem um envolvimento com a planta, porque aquela pessoa ela tem autorização e autoridade para te passar a gnose daquela planta. Aí você vai falar assim, ela tem autorização e autoridade de quem? Da gnose, dela mesma. A pessoa que ela tem uma história, a pessoa passa 10 anos, 15 anos, 20 anos consagrando aquela planta. E aí ele começa a ministrar essa planta para outras pessoas. Você pode ter certeza de uma coisa. Essa corrente espiritual que envolve a ayahuasca, ela não é uma corrente cega. Por exemplo, aquela pessoa que vai tirar da garrafa e colocar na sua mão, se naquele momento aquela pessoa está fazendo aquilo ali, te entregando aquele copo de ayahuasca na sua mão, é porque naquele momento aquela pessoa ela tem autoridade e autorização dos planos espirituais para estar fazendo aquilo. Porque enquanto ela não tem, você pode ter certeza, ela não dá isso para as pessoas. Ela nem consegue para ela mesma tomar sozinha. A partir do momento que o cara consegue para ele mesmo tomar sozinho e ele começa a administrar outras pessoas, é porque ele já tem uma certa autoridade em cima daquela planta. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então é por isso que eu não te aconselho tomar sozinho. O Abramelin, ele não te pede muita coisa para você praticar. Primeira coisa, você vai ter que ter uma cripta, uma câmara, né? Um santuário onde você possa fazer as suas orações. Toda a prática do Abramelin, ela se estabelece em orações e intimidade com o sagrado. No Abramelin, ele pede que você se ajoelhe todos os dias e confesse os seus pecados a Deus. E isso já é uma interpretação cristista que existe dentro do Abramelin, herdada de práticas semíticas e, antes de práticas semíticas, práticas pagãs anteriores, que já dentro do sistema do Abramelin já vem deturpado, que na cristandade em si é deturpado, que é essa questão de você orar para Deus, para o anjo da guarda. Toda a questão é você se deitar no jornal Corrente 93, que tem os capítulos aí do livro Corrente 93, aí eu comecei dizendo aí que as primeiras práticas é você, antes de dormir, conversar com o seu daimon. Conversar com ele. O seu daimon, ele sabe tudo de você. O seu daimon, quando você nasceu, toda a história, toda a teoria por trás do conhecimento do sagrado anjo Abramelin, do sagrado anjo guardião que está no Abramelin, veio dessa história do daimon, das culturas greco-romanas. E nas culturas greco-romanas, a intimidade com essa criatura espiritual era uma coisa muito mais simples do que aquela coisa idealizada a partir do sistema de Abramelin e do sistema da Golden Dawn. A partir do sistema de Abramelin e depois dele, a partir do sistema da Golden Dawn, o Abramelin ele já é a transição da magia antiga para a magia moderna. A partir dele e da interpretação moderna da magia da Golden Dawn, o contato com essa entidade ficou distante, porque essa entidade passou a representar uma parte superior de si, de você, e não uma entidade que encarnou para te auxiliar e que está presente do seu lado. E que não tem nada a ver com a sua estrutura fisiológica, da sua estrutura espiritual. Ela é um universo completamente à parte. E aí você, dentro do sistema da magia moderna, começou a ver esse processo de contato com essa criatura espiritual muito longe. Ficou distante essa história. Eu tenho que me purificar, eu tenho que me abrir para uma parte superior de mim, que eu não sei aonde está essa coisa no universo,
para me ter contato com o meu anjo, senão eu não consigo. Cara, não é dessa maneira que as culturas antigas enxergavam esse processo, não. Com a cristianização aí da magia, com a cientificação aí da magia, com a psicologização da magia, a magia tornou-se completamente idealista. Só que a prática da magia mais antiga, a magia primitiva, não é idealista, é animista. O Agripa é só isso. O Agripa foi o cara que conseguiu pegar a visão de mundo animista e colocar ela dentro de um sistema de magia cerimonial. Agripa quando eu falo de Agripa eu até arrepio, cara. Agripa é o cara, velho. É o cara. Então, assim, para você praticar aquela magia, você tem que compreender que tudo é animado. Que você entra em contato com absolutamente todas as criaturas que estão do seu lado. E esse é o conceito da palavra xamã. Assim, a única pessoa que pode ser chamada de xamã é aquela pessoa que conversa com os espíritos. Esse é o único cara que pode ser chamado de xamã. Por exemplo, tem gente que fala assim, ó, xamanismo norte-americano, xamanismo vermelho. O cara lá que trabalha com o xamanismo norte-americano, ele é o xamã. Isso está errado. Aquele cara lá é o que nos Estados Unidos eles chamam de medicine man, o homem da cura. Isso não é xamã. Dentro do conceito da palavra xamã, da onde ela veio. Então o cara que está lá nos Estados Unidos, o que está todo mundo falando que é o xamã do xamanismo vermelho, esse cara não pode ser chamado de xamã. Ele é o homem da medicina. A prática dele não é a prática do xamã de verdade. O pajé que está aqui na América do Sul não pode ser chamado de xamã. Porque a prática do pajé não é a prática do xamã de verdade. Xamã é aquele cara que se comunica com os espíritos. Da Sibéria que veio o nome xamanismo. Da Sibéria que veio o nome xamanismo. É o cara siberiano, foi o cara que primeiro utilizou esse conceito de xamã como aquela pessoa especial, diferente da comunidade, diferente de todo mundo. Por quê? Porque ele se comunica com o mundo espiritual. Ele se comunica com as criaturas espirituais. Então todo mundo fala, pô, esse cara é maluco. Esse cara fala sozinho. Por quê? Porque ele fala com os espíritos. Ele fala com as criaturas. Ele se comunica com as criaturas espirituais. Esse é o xamã. Ou seja, essa é a mais pura visão animista. E o Agripa tentou trazer isso para dentro do sistema de magia cerimonial. Eu proponho, uma vez que o cerne da cultura telêmica é o contato com essa criatura espiritual, eu proponho a gente fazer uma revisão na história. E a história desse livro Corrente 93 é justamente isso. Vamos tentar ter uma visão, resgatar uma visão, já que Telema ela é uma tradição greco-egípcia da magia. Vamos tentar resgatar então essa visão dessa criatura espiritual do Daimon lá na cultura greco-egípcia da magia. E aí a gente vai ver que lá na cultura greco-egípcia da magia não está tão distante como a gente está achando hoje em dia. Na cultura greco-egípcia da magia, o contato com o seu Daimon, ele acontece aqui e agora, meu irmão. Só depende de você, cara. Só depende da sua sinceridade de espírito. Só depende da sua sinceridade de alma. A primeira prática é se aproximar dele. Então o que você pode fazer? Se você quiser seguir uma linha telêmica nesse trabalho, prepara o seu santuário, prepara a sua Qiblá, coloca uma estela da revelação. E ali naquele santuário, vou te dar uma orientação melhor ainda para você, já que você faz parte da UTU. Constrói o seu santuário como se fosse o templo da missa gnóstica. Você não precisa colocar o altar de 3. Você pode colocar algumas
algumas prateleirazinhas que vão simbolizar a árvore da vida no altar. Coloca lá o livro da lei, coloca a estela da revelação. Coloca 2 obeliscos pequenos, que você pode comprar obelisco pequenininho, coloca em cima do altar para representar as colunas preta e branca. Né? E constrói um templo pequenininho para você fazer as suas práticas. E aí dentro desse templo a gente procura adaptar a prática da magia, da missa gnóstica, de alguns rituais da OTO, e implementar todos dentro dessa sua prática do contato com o seu Daimon. Então, aí eu te sugiro você fazer daí um templo pequenininho, como se fosse um templo da missa gnóstica, e fazer lá um templo de mistérios mesmo. Colocar um círculo mágico no chão, pintar as paredes de preto, pintar o chão de preto, pintar o teto de preto. E aí você tem que decidir como que você vai se relacionar com o universo. Quando tudo faz parte do processo. Por exemplo, quando você vai começar a construir o templo, você tem que pensar como que você vai se relacionar com o universo. Porque o templo tem que estar configurado para o tipo de linguagem que você vai usar. Os rituais têm que estar em acordo com o tipo de linguagem do templo que você escolheu. Senão, fudeu. Por exemplo, você escolhe no seu templo se relacionar com o sagrado como se ele fosse o um. Keter, o sagrado. Como se o seu trabalho espiritual fosse sair da pluralidade e retornar à unidade. Como qualquer trabalho cabalista, idealista. E aí você constrói o seu templo para esse tipo de trabalho. Aí, por cargas d'água, você decide realizar dentro do seu templo uma prática de feitiçaria. Veja bem, a prática da feitiçaria, ela implica em outra visão do mundo que não é aquela mesma idealista do sagrado, do um, de retorno à unidade. A feitiçaria trabalha com o culto da pluralidade, da mãe divina, do círculo, e não do ponto da unidade. Aí você vai querer, dentro do seu templo, que foi todo construído para uma estrutura idealista de retorno ao um, e quer fazer dentro desse templo um ritual que celebra a pluralidade? Não faz sentido nenhum. Então, o tipo de templo que você vai montar tem que estar em acordo com o tipo de ritual que você vai praticar ali dentro. E aí você tem que se decidir como que você quer se relacionar com a natureza, se relacionar com o sagrado. Você quer se relacionar com o sagrado na forma do um, ou você quer se relacionar com o sagrado na forma dos muitos? E aí, mas você já pode, desde já, começar a fazer o trabalho com o seu Daimon. Como? De noite, antes de dormir, você faz lava suas mãos, lava seus pés, lava seu rosto. Se possível, com uma água consagrada. Você pode pegar água, consagrar a água, como se fosse uma água lustral, como se fosse uma água de purificação. E aquela água você vai colocar lá dentro de um pote fechado, e aquela água vai servir para você, toda vez antes de fazer esse trabalho com o seu sagrado anjo guardião, com o seu Daimon pessoal, você lavar as mãos, lavar os pés, lavar o rosto, como uma purificação. E aí, com essa água lustral, você faz, por exemplo, um ritual menor do pentagrama. Traça os pentagramas com a água, molha as pontas dos dedos na água, faz um ritual menor do pentagrama com essa água lustral, por exemplo. Né? Uma forma de você fazer isso. Acabou de fazer isso? Senta na sua cama, em postura de prece,
e tenha uma conversa sincera com o seu daimon. Conta para ele o seu dia. Fala para ele do seu dia. Pede para ele se encontrar com você nos seus sonhos, para que ele possa te instruir nos seus sonhos. Chama ele do fundo do seu coração. E aí, você não faz mais nada. Você deita para dormir, conversando com ele, chamando ele, e adormece. Antes disso, consagra um copo de água à presença dele. E durante um processo, uma parte da sua conversa com ele, coloca a sua mão direita em cima do seu coração, a sua mão esquerda em cima do copo, e chama ele e fala assim, ó, eu consagro essa água à sua presença. Eu consagro essa água à sua presença. Eu santifico essa água à sua presença. Que essa água seja os eflúvios da sua graça, da sua unção na minha coroa. E aí, antes de dormir, toma um pouquinho dessa água, tampa ela com um copinho e vai dormir chamando ele. Na hora que você acordar, pega essa água, toma essa água de novo, com a consciência no seu sagrado. Antes de fazer isso, tenta se lembrar do seu sonho, para depois você anotar. E aí, você começa a fazer esse trabalho, se você não tem nada organizado. Se você não quiser fazer o ritual menor do pentagrama, você faz o Liber 25. Se você quiser fazer uma liturgia telêmica maior, você pode começar com uma saudação a Quiblá, faz o Liber 25, faz o Liber 5 para ancorar a corrente 93, e aí você faz isso, começa a conversar com o seu daimon, chamar o seu daimon.